Quem pergunta se dá conta que não sabe tudo. Quem pergunta não se acomoda com as respostas prontas. As perguntas, elas são fundamentais para o conhecimento. Mais do que respostas. São as perguntas que importam. São as perguntas que movem o nosso pensar. Eu sou o Érico Fumeiro, não saia daí. Eu quero refletir contigo sobre por que perguntar. O aprendiz de filósofo e o filósofo, que é um eterno aprendiz, ele precisa aprender a perguntar. As perguntas que o filósofo faz revelam que o filósofo é um perguntador profissional. As perguntas, elas nos lançam no mundo do pensar, da reflexão. E há perguntas de todos os tipos. Perguntas aprofundadas, menos aprofundadas e até as perguntas superficiais. Mas nenhuma pergunta, se for feita com o intuito de saber, de buscar uma resposta, é uma pergunta sem sentido. A pergunta, ela revela duas coisas. Primeiro, manifesta o desejo de saber, de se aprofundar. Segundo, revela o que aquele que pergunta revela o que ele sabe. A pergunta, ela revela sempre o saber e o não saber de alguém. A pergunta, ela nunca surge do vazio ou do nada. Ela sempre surge de um interesse, de algo. Claro, de algo por algo. A pergunta, eu gosto de dizer, ela surge da admiração, da insatisfação, da curiosidade a respeito de algo. Mas afinal de contas, por que perguntar? Essa pergunta, ela parece simples, não é mesmo? Parece até mesmo uma pergunta ingênua. Por que perguntar? Mas ela esconde em si muitas armadilhas. Talvez, se pensarmos um pouco sobre o que significa perguntar, a gente possa melhorar a forma de formular as questões. Talvez, se nós prestarmos mais atenção nas perguntas, talvez nós possamos também chegar às melhores respostas. Isso vale para as questões científicas, mas também isso vale para o nosso dia a dia. Eu, como professor de filosofia, quando vou orientar algum trabalho acadêmico, insisto que nós precisamos formular uma pergunta antes de tudo. O começo de uma boa pesquisa é uma boa pergunta. Afinal, a pergunta, ela não é apenas o início, mas ela é também o caminho, o percurso, a trajetória que nós seguiremos. Mas afinal, o que é necessário para haver a pergunta? Parece óbvio, mas em primeiro lugar, o perguntador. Isto é, o inquisidor, aquele que indaga. Por outro, o respondão, ou seja, aquele que pergunta. A pergunta, no mundo da linguagem, ela surge numa relação entre dois. Mas essa relação entre dois, ela não precisa ser entre duas pessoas, necessariamente. Ela pode ser entre um pesquisador e seu objeto de estudo. Por exemplo, na filosofia, é comum um estudante levantar perguntas a um filósofo já falecido. Que doido e doído! É óbvio que o filósofo, por ser falecido, ele não responderá, pelo que me consta. Não temos nenhuma notícia de um filósofo que respondeu do além para um estudante. Mas, na verdade, a obra filosófica que esse filósofo produziu, ao se tornar objeto de investigação do estudante, ela acaba por revelar, primeiro, que o estudante que está lendo o filósofo, que está levantando uma pergunta, é ele mesmo quem controla a pesquisa. É ele mesmo quem vai chegar na resposta. É o estudante quem faz a pergunta. E é ele que acha a resposta. Mas para isso, nós precisamos saber formular, saber fazer a pergunta.
A pergunta, ela serve, como eu tenho dito, como ponto de partida, que coloca o estudante num caminho. A pergunta, ela nos coloca no caminho quando nós, de fato, queremos encontrar algo. Se a pergunta não for bem feita, é óbvio que também a resposta ela não será boa. Então, o que nós podemos concluir? Que saber perguntar em filosofia é fundamental, mas não só em filosofia, no dia a dia, porque no nosso cotidiano nós também estamos buscando respostas e estamos o tempo todo fazendo perguntas. Então, meus caros, é fundamental para responder uma pergunta descobrir especificamente qual é a pergunta que será respondida. Senão, nós podemos cair nos mal-entendidos. A pergunta bem formulada, o entendimento da pergunta nos coloca verdadeiramente no caminho. A pergunta para onde e por onde faz com que a pesquisa possa ser bem conduzida. Por exemplo, o pesquisador em seu laboratório, um cientista, ele não começa fazendo experimentos, sei lá, ao acaso. Não. Ele primeiro levanta hipóteses. E são as hipóteses que fazem com que ele avance no conhecimento. As hipóteses nada mais são do que as perguntas que ele precisa responder. As perguntas, portanto, elas nos conduzem a um fio condutor. As perguntas nos levam à resposta, que é o que de fato importa. Afinal, não podemos perguntar apenas por perguntar, porque a pergunta nos coloca no caminho. A pergunta faz com que, ao percorrermos o caminho, no final, alcancemos a resposta. Mas será? A gente pode perguntar, será que não existem perguntas que são simplesmente perguntas que não querem nem precisam ser respondidas? Vamos pensar um pouco. Pense naquelas perguntas que nós fazemos a nós mesmos quando estamos sozinhos, ou que fazemos estando no meio de uma multidão, mas nos fazemos no íntimo, um solilóquio, que é quando nós falamos consigo, conosco mesmo. As perguntas que fazemos a nós mesmos são as perguntas autorreflexivas. E com perguntas autorreflexivas, nós também temos que achar uma autorresposta. Por exemplo, ao presenciarmos um acontecimento, um acidente de trânsito, podemos nos perguntar a nós mesmos, por que isso acontece? Por que aconteceu com aquele motorista? Por que não aconteceu comigo? O que é preciso fazer para evitar isso? Todas essas perguntas surgiram por causa de um acontecimento impactante. Então precisa ser um acontecimento impactante. Por exemplo, um simples passeio no shopping. No meio da multidão, no shopping, nós podemos levantar algumas questões. Por que estamos aqui? Por que precisamos destes novos tempos de consumo? Essas perguntas, tanto as geradas na situação de impacto, quanto as perguntas que surgem simplesmente num passeio, não visam respostas de outras pessoas, mas elas podem ser compartilhadas com outras pessoas. Mas apesar de poder ser compartilhada com outras pessoas, essas questões, elas requerem uma autorresposta, ou seja, uma resposta pessoal. Quem levanta essas perguntas acaba por rever, atualizar as próprias crenças, acaba por criar novas perspectivas e até mesmo acaba por criar novos objetivos na vida, o que é sempre bom, porque nos livra de viver no puro senso comum. E o que é pior, nos livra de viver no automático, que é quando a gente vive como se não fosse nós que vivêssemos. E aí, vale ou não vale a pena perguntar sobre a pergunta? Essa foi uma possível reflexão. Claro,
existem outras. Não deixe você de perguntar e buscar as respostas, as suas respostas. Se quiser, dê um like nesse vídeo, inscreva-se neste canal e nós podemos juntos refletirmos. Afinal, com este canal de filosofia, com este canal que nos faz pensar, eu quero mostrar para você que a filosofia nos faz pensar e pensar pode ser muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Um abraço e até a próxima!